Vamos de live, perguntas e respostas. Hoje uma paciente minha falou que eu tinha muita coragem de fazer uma live perguntas e respostas. E eu falei, por quê? Ela vai que te pergunta uma coisa que você não sabe. Eu falei, se eu não souber, eu falo que eu não sei. Tá tudo certo, a gente não precisa saber tudo, né? Tudo ok, né? A gente estuda e responde depois, também não tem problema, tá? Zero problemas de falar que eu não sei de alguma coisa, tá tudo bem, né? Não existe a pessoa que sabe tudo, né? Mesmo que a gente tenha um conhecimento amplo, a gente pode não saber alguma coisa, né? Então, tudo certo, não tem vergonha de falar isso não, tá? Zero vergonha de falar que eu não sei alguma coisa, tudo bem. Ainda mais se não é da minha especialidade, né? Então, também ok, ok. Tem algumas perguntinhas dos stories, né? A gente pode já ir trazendo enquanto vocês se animam, né? Então a gente vai botando aqui, né? Vamos botando aqui? Vamos lá? Vamos começando. Depois, se vocês quiserem, pode botar ou aqui no próprio balãozinho de pergunta, ou então vocês vão botando aqui no nosso feed, que aí pra gente ir esquentando a conversa, né? Como não perder muito peso na dieta carnívora? Isso é muito engraçado. Essa pergunta é comum, né? Sobre como não perder peso, ou seja, carnívora é muito boa para perder peso, né? Sejamos sinceros, né? Apesar de ter. Já falaram que a gente é louco, né? Sempre tem um colega falando que isso é uma maluquice, que você tá comendo gordura saturada, que você vai morrer. Bom, eu acho que eu devia estar morta há 3 anos, mas enfim. Enfim, a gente sabe que carnívora é muito boa para desinflamar, muito boa para perda de peso. E exatamente para não perder muito peso na carnívora, você precisa exatamente aumentar a gordura. E aí eu não vou falar só a gordura da carne, não, porque carne gordurosa em geral dá muita saciedade. Na verdade, você vai ter que aumentar umas gordurinhas que geralmente são responsáveis pelos pacientes que ganham peso na carnívora, porque existe, tá? Existem pessoas que ganham peso na carnívora. O que elas estão comendo? Torresmo, estão comendo um monte de bacon, estão fazendo exatamente isso. Ou seja, dá pra gente ganhar peso também dessa forma? Dá sim. Embora sim, apesar da minha dieta ser carnívora, eu sou zero problemas com bons carboidratos para pacientes que não têm problemas de intolerâncias, tá? Então, às vezes, por exemplo, uma pessoa que queira ganhar peso, está muito magra, precisa ganhar peso, né? Claro, precisa fazer exercício físico para ganhar massa muscular e a carne é muito boa para isso, mas às vezes precisa sim incluir um pouquinho de carboidratos para aumentar um pouquinho a questão da caloria da dieta, já que a carnívora a gente acaba ficando com uma caloria de dieta muito baixa. Eu sei que a gente não está aqui contando caloria, mas fica baixa mesmo. Então, a gente pode sim, né, acrescentar um pouco alguns bons carboidratos e fazer, por exemplo, uma paleocarnívora, tá certo? Então, o que é uma paleocarnívora? Base na carne, tá certo? E vamos para algumas frutas e alguns bons carboidratos, tá? Então dá para fazer dessa forma, tá bom? Você só muda um pouquinho, não faz uma carnívora estrita, que a gente chama, ok? Já vi que vocês estão colocando aí as perguntas. Então tá bom. Eu tô pegando aqui as dos stories, tá bom? E a gente depois vai colocando aqui. Ah, obrigada, querida. Obrigada. Eu acho que o áudio tá normal, né? Alguém tá reclamando aí. Ninguém tinha reclamado, não, do áudio. Entra e sai. Deve ser daí da sua configuração, mas aqui tá tudo certo pra mim. Só agradecer a Deus por ser minha médica. Ah, obrigada, querida. Ó, beijo no coração. Obrigada pelo carinho. Vamos lá, vamos lá. Essa pergunta é boa. Por que não pode adoçante no café no jejum? Queridos, não existe. Não existe, não pode adoçante no café em jejum. Pode sim. Adoçante em geral é não calórico, tá certo? Os adoçantes não têm caloria. Mas entendam, o melhor é você tirar o adoçante. Por quê? Alguns tipos de adoçante não têm caloria, não aumentam a sua glicose, mas estimulam a sua insulina. Quer um exemplo?
Sucralose. Aumenta a sua insulina, ou seja, ainda assim, aumentar a sua insulina, você pode fazer uma hipoglicemia reativa, né? Porque aumentou a sua insulina, e além disso pode te dar compulsão por doces. Entendeu como isso é um tiro no pé? Então, por isso que a gente fala que o ideal de consumo de café é não adoçado, para não acontecer esse tipo de reação. Mas, por exemplo, você trocar por um stevia, por exemplo, é ok? Ok, tá? O stevia não causa esse efeito, tá certo? Não acho interessante usar, nesse caso, os polióis, né? Como o eritritol e o xilitol. Primeiro, o xilitol é absorvido e aumenta a glicose, então tira do jejum. O eritritol, apesar de não causar esse efeito, ele pode causar distensão abdominal, porque ele estimula a fermentação. Ele é um carboidrato fermentável e estimula a fermentação bacteriana. Então pode causar gases, tá certo? Então o motivo é esse. Ok? Tá bom? Mas não é que não possa. Só entendo os motivos. Poder, pode. Será que você deveria? Tá certo? Esse é o questionamento. Vamos lá. Tô respondendo aqui as perguntinhas dos stories, tá? Já volto aqui pro feed para responder de vocês, tá bom? Vamos lá. Em que momento podemos fazer o uso das enzimas digestivas? Enzima digestiva se usa próximo à refeição, afinal é uma enzima, é para você tomar a enzima e aquela enzima te ajudar na digestão, tá certo? Tem enzimas que idealmente você faz antes, tá? Que são as enzimas de ação intestinal, são as enzimas pancreáticas, sais biliares. O ideal é que você tome um pouquinho antes, tá certo? Por quê? Por quê? Porque ela tem uma cápsula gastroresistente, ou seja, ela vai passar direto e vai abrir lá no intestino, tá certo? Ah, mas não lembrei. Eu sempre falo isso com meus pacientes. Não lembrou, toma durante ou então após, tá certo? Mas próximo. E as enzimas de ação gástrica, como a betaína, por exemplo, se você for usar o ácido clorídrico, o ideal é que você use durante a refeição. Dá lá 3, 4 garfadas e toma durante. Ou se esquecer e vai tomar logo após, é logo após mesmo, tá? Se esperar 20 minutos, não toma mais, porque vai dar queimação no estômago, tá? Esse é um erro muito comum, tá certo? Mas sempre ali, próximo à refeição. Vamos lá, mais perguntas. Olha, muito boa, Luciana, essa pergunta. Eu falei isso com uma paciente hoje, a gente conversou sobre isso. Qual o valor de glicada já é considerado pré-diabético? Entendam, glicada sozinha não determina pré-diabetes, tá? Eu sei que é o principal critério, mas não. O pré-diabetes, ele vem de um excesso de insulina, esse excesso de insulina e sobra de glicose no seu sangue causa um excesso de glicação nas suas hemoglobinas, e aí sobe a hemoglobina glicada, que essa dosagem que a gente faz corresponde a mais ou menos os últimos 3 meses, tá certo? Agora, o que a gente vê nos pacientes carnívoros em dieta cetogênica muitas vezes? A gente vê uma insulina baixa e uma glicada às vezes alta. Existe esse fenômeno, tá certo? Esse fenômeno seria porque as hemácias desses pacientes carnívoros, né, que fazem cetogênica, durariam mais, levariam mais tempo para serem sequestradas pelo baço, e aí essa glicada muitas vezes fica maior, sem aumentar a insulina. Então, eu vou considerar a glicada como pré-diabetes quando esse paciente está acompanhado de resistência à insulina, ou seja, o paciente tem insulina alta e o paciente tem glicada alta. Ok? A partir de quanto? 5,7 a 6,4 é a faixa de pré-diabetes, tá certo? Acima de 6,5 a gente já considera diabetes. Lembrando que esse paciente terá insulina alta. Ok? Combinado, tá bom? Eu hoje tive a felicidade de atender uma paciente que ela era diabética, tinha 60 de insulina e ela, ó, tá baixando, já emagreceu 20 quilos desde a nossa primeira consulta. E a insulina dela de 60 agora está 10. E a glicada dela está 5,8, que era mais de 6,5, tá bom? Muito feliz, né? Entendeu direitinho o critério? Não é só exame, lembra, gente? Exame sozinho não faz tudo, não. Então, tá. Ah, que bom, Julie, que a glicose ficou maravilhosa.
Ó, mais uma perguntinha. Essa eu vi até que acho que você tá aqui na live, que você perguntou de novo aqui no feed, né? No feed não, aqui nos comentários. Resistência ao cortisol. Como tratar? Me explica o que você quer dizer com resistência ao cortisol. Você está usando hidrocortisona, é isso? Só me confirma aqui nos comentários, tá? Pra gente poder entender melhor. A gente vai... eu sei que já perguntaram de insuficiência pancreática, eu adoro falar sobre esse tema, tá? Mas a gente vai falar também. E como essa live aqui é um tudão, vamos falar também sobre insuficiência adrenal. Vamos lá, a gente vai falar sobre isso também. Bota aí pra mim aqui nos comentários o que você quer dizer com resistência a cortisol. Fala pra mim. Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, eu respondo uma outra aqui. Quando na indicação da fórmula está ingerir de manhã após o dia em jejum, como faço se estiver em jejum? Aí, Lu, depende de o que é a fórmula. Por exemplo, se for uma fórmula que você possa consumir em jejum, como por exemplo uma vitamina D, que dá para ingerir em jejum, não tem problema. Algumas fórmulas que você bota após o jejum, como fórmulas com zinco, eu não recomendo. Joga pro horário do almoço, tá? Porque zinco aumenta a acidez gástrica, pode causar queimação. Queimação e náuseas. Aí eu boto pro horário do almoço, entendeu? É só isso. Mas nada demais, não. Sem problemas. Tudo se adapta, tudo se adapta. Vou botar mais coisas boas. Muito feliz por ter te encontrado. 10 dias de tratamento e 3 quilos a menos. Parabéns, Luciana. Parabéns. Lindo, lindo, lindo. Ó, mérito todo seu. Todo seu, tá bom? Ah, tá. O médico disse que pelo meu padrão de gordura abdominal eu tinha resistência ao cortisol. Oi, Tommy. Você tem resistência à insulina, né? O padrão de gordura abdominal, principalmente gordura abdominal aumentada na região visceral, a gente está falando de resistência à insulina, tá certo? Não de resistência ao cortisol. Mas vamos entender melhor sobre o cortisol? Isso é uma confusão muito grande, tá certo? E cada vez mais eu vejo pessoas comentando sobre o uso da hidrocortisona. Então vamos lá, porque eu sei que tem médicos falando. Então vamos lá, gente. Nosso cortisol, se vocês não sabem, é um hormônio que faz parte do nosso ciclo circadiano, tá certo? Cortisol nos desperta, melatonina nos faz dormir, tá bom? São os hormônios que regulam o nosso ciclo. Então, quando a gente desperta pela manhã, ainda um pouquinho sob a influência da melatonina, por que você vai ver algumas pessoas falando sobre olhar a luz do sol e lá ver a luminosidade? Por que se fala isso? Quando você olha a luz, tua retina capta aquela luz, essa informação vai suprimir a produção de melatonina pela pineal, tá certo? E vai estimular a produção de cortisol, que na verdade já vinha sendo produzido, tá certo? O cortisol começa os primeiros picos de cortisol começam a ser produzidos a partir das 3 da manhã. E aí vocês vão entender porque muitas mulheres, quando chegam no climatério e começam a ter queda da progesterona, acordam às 3 da manhã. Contadinho, é um relógio. 3 da manhã, abre o olho, pum, 3 da manhã. Caramba, o que houve? Por que eu tô despertando todo dia nesse horário? É o horário do primeiro pico de cortisol, tá certo? Às 3 da manhã você começa pequenas produções. Mas quando a gente desperta... E principalmente quando eu olho pra luz, aí o cortisol, ó, sobe mesmo. Você faz o pico de cortisol meia hora depois de você despertar. Tá certo? E aí esse cortisol vai fazer outras coisas. Joga a melatonina pra lá, tá certo? E depois vai acontecer o quê? Você vai puxar o pico de TSH, tá bom? Pra começar a aumentar a sua temperatura corporal que caiu porque o seu corpo estava dormindo. Então, botar o seu metabolismo para trabalhar. Então, vamos lá. Puxar o TSH, que é o que vai estimular a tireoide a produzir seus hormônios. Então, você vai ter também pico de T4 e pico de T3, tá certo? Vai começar a subir essa galera toda e vai subir sua temperatura, tua frequência cardíaca vai aumentar, teu corpo vai puxar. E, além disso, tá bom, o cortisol só me desperta? Não. O cortisol vai ter outras ações. Além disso, o cortisol vai
puxar o seu sistema adrenérgico. Já ouviram falar em adrenalina? Exatamente. A produção de cortisol vai puxar também por produção de adrenalina pelo seu sistema nervoso simpático, ou seja, botar todo mundo para ativar. E aí, quais as ações do cortisol? Aumento de adrenalina, aumento de glicose no sangue, para quê? Para oferecer energia para você, para os seus músculos funcionarem, para o seu corpo, ó, suas células começarem. Começou mais um dia. Aumento de pressão, aumento de frequência cardíaca, o cortisol puxa isso tudo, tá certo? Então, na verdade, você falar em hipercortisolismo, ou seja, cortisol alto, se eu tenho excesso de cortisol, eu vou ter o quê? Excesso de glicose, excesso de insulina e excesso de acúmulo de gordura abdominal. Afinal, todo mundo sabe aí, se você já conheceu alguém que tomou muito corticoide, ela engordou e muito provavelmente ficou diabética. Isso é resistência a cortisol ou excesso de cortisol? Entendeu a diferença? Não é resistência a cortisol, é excesso de cortisol. Estamos falando de hipercortisolismo, tá certo? Estresse aumenta o cortisol? Sim. Sim. Então, por que as pessoas hoje estão com tanto excesso de cortisol? Porque estão estressadas demais. Não estão tentando equilibrar a balança. Eu não tenho um sistema nervoso que me ativa, que é o simpático, que faz a ativação. Eu tenho um sistema nervoso que faz o relaxamento, que é o parasimpático, que é o contrário dele. Eu preciso estimular o meu parasimpático. Como eu estimulo o meu sistema nervoso parasimpático? Fazendo atividades relaxantes. Então, por isso a história do aterramento, por isso a história da meditação, da oração, né? Essas coisas todas. O hobby também, você fazer o hobby. A própria atividade física de força, que vai te ajudar com a melhora do tônus parasimpático. Tá certo? Então, tudo isso vai ajudar o seu corpo a não ficar com predomínio adrenérgico e aumentar a tua acetilcolina, que é o neurotransmissor do nosso sistema nervoso parasimpático. Entenderam? E aí, após uma fase de hipercortisolismo, vocês já ouviram falar que o nosso corpo, tudo que é excesso no nosso corpo tenta bloquear? Com o cortisol acontece isso. Após uma fase de hipercortisolismo, eu vou entrar numa fase de hipocortisolismo. Eu vou entrar numa fase de queda. Por quê? Porque o corpo vai tentar bloquear esse excesso que está acontecendo de cortisol. E aí você vai entrar na falada, que eu detesto esse termo, fadiga adrenal. E aí você, infelizmente, tem alguns médicos que você vai chegar lá e eles vão falar, você precisa tomar hidrocortisona base. Aí lembra que todo paciente que vem de um hipocortisolismo, antes ele estava num hipercortisolismo. Você vai dar hidrocortisona para ele, você vai bloquear o eixo HPA. O eixo HPA é o eixo que faz a produção do cortisol, tá certo? O que é o HPA que a gente chama? Hipotálamo, o P que a gente chama de pituitária ou a hipófise, e o A de adrenal. Então você vai tomar hidrocortisona, a hidrocortisona vai lá no seu hipotálamo e vai dar informação. Tem o cortisol suficiente? Não mande o estímulo. Vai bloquear o seu eixo. E aí, o que vai acontecer quando você, além dos efeitos colaterais de ganhar gordura abdominal, aumento de glicose, aumento de glicada, aumento de insulina, todos esses efeitos, inchaço. O que vai acontecer depois de um tempo quando você tentar tirar? Isso é um corticoide. Lembra que corticoide tem que fazer desmame? A hidrocortisona também tem que fazer desmame. Você vai ter que fazer desmame para você sair do remédio. E talvez o teu eixo também não volte automaticamente. Aí você vai se sentir péssimo, você vai falar, meu Deus, que besteira que eu fiz. Não. Você vai ter que fazer o estímulo do eixo para o teu corpo voltar a funcionar sozinho. Ok? Entendida essa história do cortisol? Então, é legal hidrocortisona? Não. É como qualquer outro corticoide. Então, se a gente tem a impressão de que terapia prolongada com corticoide é ruim, por que a gente está achando que hidrocortisona prolongada é bom? Não consigo entender. Tá? Então pode ser muito, muito prejudicial, tá certo? Então, aumento de gordura abdominal não é resistência a cortisol. Em geral, uma característica do próprio hipercortisolismo, do excesso de cortisol. O que eu tenho que fazer? Bloquear? Não. Você não vai bloquear o seu cortisol, você vai estimular o seu parasimpático. Você precisa fazer a balança que tá assim, fazer isso aqui, equilibrar.
não bloqueando o seu cortisol, mas sim aumentando o seu sistema nervoso parasimpático, que vai trazer o seu cortisol para baixo, tá certo? O nosso corpo tem os mecanismos de controle dele. É que a gente não faz as coisas direito hoje. Então, como a gente não faz direito, o que acontece é as coisas saírem do controle, ok? Entendido? Dúvidas podem colocar aqui. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Vamos lá. Acho que tem. Depois eu vou pegar aqui as do comentário. O que causa pólipos na vesícula? O médico falou que é carne. Eu não me surpreendo, tudo é carne hoje em dia. A carne é culpada de tudo. Querida, se você for procurar na literatura, você vai, sobre pólipos de vesícula, você vai ouvir uma coisa chamada causa idiopática. Já ouviu falar isso? Idiopática. Sabe o que é causa idiopática? É quando eu não sei a causa. Não sei. Algumas pessoas têm pólipo de vesícula. Mas, aí eu vou te falar a minha visão sobre pólipos de vesícula. Não posso afirmar, porque não tem uma causa fechada para isso. Mas o que eu vejo em pólipos em outras partes do corpo? Pólipo de estômago, inflamação crônica e hipocloridria. Pólipos de intestino, inflamação crônica e disbiose. Pólipo de vesícula, chuta. Provavelmente inflamação. Preciso tirar a vesícula por causa de pólipo. Se for um pólipo pequeno, você está acompanhando, ele não está crescendo, não tire sua vesícula por causa disso. O pólipo não causa sintoma. Tá? Até a questão do envolvimento aí do pólipo como causa de câncer, não temos. Não temos essa informação. Então, a princípio, também não sabemos o que causa o câncer de vias biliares. Então, vai tirar a vesícula por causa de um pólipo? Não faça isso, você vai arrumar um outro problema para sua vida, tá certo? Eu só mandei uma paciente até hoje tirar a vesícula por causa de pólipo. Que foi, ela tinha o nosso ultrassom seriado dela. Primeiro ultrassom tinha um pólipo. Segundo ultrassom tinha 2 pólipos e eles maiores do que estavam antes. Terceiro ultrassom tinha 4 pólipos. Falei, quer saber? Vai tirar essa vesícula. Foi a única vez que eu mandei alguém operar a vesícula por causa de pólipo. Fora isso, eu acompanho, a gente ajusta essa digestão e ponto. Só isso que a gente faz. Não mando ninguém tirar a vesícula por causa de pólipo, ok? Deixa eu ver. Carnívora estrita há 5 meses. Vejo melhora na saúde, mas não emagreço. O que pode ser? Kelly, é o seguinte. Isso não é incomum. Mas todo mundo que quer vir na carnívora quer, principalmente quando você tem planos de emagrecer, o que você quer é perder o peso, né? Então, eu vou te colocar alguns pontos que eu vejo isso acontecer com alguns pacientes, tá bom? Primeira coisa. Algumas pessoas precisam curar o corpo antes de emagrecer. Eu quero que vocês entendam que ganhar peso não é simplesmente uma questão, muitas vezes, de desleixo ou de estética, mas sim o corpo tentando se defender de algo que está acontecendo no corpo. Tá certo? Então, muitas vezes a gente faz dietas erradas, a gente tá com deficiência nutricional, a gente tá com perda de massa muscular e o nosso corpo, ele se defende da forma que ele sabe. Ele aumenta a reserva de energia dele. Tá certo? Então, muitas vezes a pessoa vai pra carnívoro e primeiro ela vai melhorar a saúde, corrigir os problemas e depois ela começa a emagrecer. Então, o que eu vou pedir pra você, se você vê melhora na sua saúde e a questão é só o emagrecimento, espera mais um pouco, tá? Eu já vi isso acontecer outras vezes. Agora, o que eu faria no seu lugar, já que você também tá melhorando a saúde? Começa a monitorar o que você come. É muito fácil na carnívora errar fazendo muito déficit proteico. Você se sente tão saciado que você come pouco demais, tá certo? Então isso também é uma questão que pode não deixar você perder o peso, tá? Você comer pouco demais na carnívora para uma pessoa que muitas vezes já vem de um metabolismo que tá lento demais, que já tá alterado, e de uma dieta que já comia muito pouco, ela entra só no mais do mesmo. Melhora a saúde, mas entra no mais do mesmo, e o metabolismo não volta pro que ele deveria. Então o corpo precisa entender que tem energia suficiente, que tá tudo suficiente para que ele deixe, que ele largue, que ele abra mão da reserva de energia dele. Afinal, a reserva de energia do corpo é o que garante a sobrevivência do corpo. Tá bom? Então, pensa nisso, tá certo? Pensa nisso.
Vamos lá. Ah, dia 17, marcou consulta? Tá bom, vamos lá, vamos montar esse quebra-cabeça pra gente ver o que que tá acontecendo. Deixa eu ver, Adriana. Tia com câncer de mama, carnívoro ou low carb, com certeza ajudaria, com certeza. Eu, tá? Se for uma pessoa que tem um pouquinho de instrução, eu faria uma cetogênica com protocolo para doença oncológica, tá certo? É o que eu faria, né? Eu sempre, quando vem alguém falar de câncer comigo, não que eu não possa atender um paciente oncológico, vocês sabem que eu trabalhei em clínica oncológica há muitos anos, mas eu sempre acabo recomendando a Aline, né? A Aline Fintelman, para ela dar esse suporte nessa terapia metabólica do câncer. A Janaína também faz, mas eu sempre mando para a Aline, porque ela é oncologista mesmo, né? Então, eu mando sempre para ela para avaliar isso. Mas o indicado, nesse caso, o melhor, mais do que carnívoro e mais do que low carb, é a cetogênica terapêutica voltado para câncer, tá? Tem algumas minúcias que se faz, tá? Então, eu falaria para você recomendar isso. Conhece lá, bota no Aline Fintelman. Ela é top. Recomendo, mando sempre para ela, nesses casos, tá bom? Vamos ver. Peraí, já vou olhar tudo aí para vocês. Peraí. Eu vou pegar aqui as perguntas que o pessoal tá botando na caixinha também. E tem as aqui do comentário. Peraí que eu vou pegar aqui as do comentário. Depois eu olho lá os da caixinha. Vamos lá. Emagreci muito. Uma coisa que estou fazendo é não fazer tanto jejum e comer mais vezes no dia, acompanhando com a gordura. Perfeito, Ana. Perfeito. É isso mesmo. Doutora desanimada, não consigo perder peso na carnívora. Sou cadeirante e constipada. Leninha, tem que ajeitar seu intestino. Tem que ajeitar seu intestino, você precisa ajudar. Eu vou te falar hoje, cada vez mais eu tenho essa convicção, tá? Eu tenho, porque é o que eu vejo. Tratar o intestino é fundamental para emagrecer. O intestino que está desbiótico, que está inflamado, que está com qualquer questão, não deixa a pessoa emagrecer porque a pessoa fica inflamada, tá? Então, assim, cuidar do intestino é fundamental nesses casos. Deixa eu ver o que mais. Insuficiência pancreática, como eu trato? Primeira coisa, Renan, tem que ver se é realmente insuficiência pancreática. Caso seja, a terapia hoje de escolha para tratamento de insuficiência pancreática é a utilização da pancreatina, tá? Que pode ter a forma farmacêutica, que é o Creon, mas você pode também fazer manipular. Eu costumo, dependendo do meu paciente aí, e do quanto da necessidade dele, é muito comum também quem tem insuficiência pancreática perder gordura nas fezes. Então, a pancreatina, ela tem pouca lipase. Eu acabo dando um pouquinho de lipase e um pouquinho de sais biliares também para esse paciente, para ajudá-lo com a perda de gordura, tá? Mas fazendo na dose adequada, tudo direitinho, em geral, o paciente começa a melhorar da questão desabsortiva pela perda das enzimas pancreáticas, que são tão fundamentais, né? O pâncreas é o maior órgão produtor de enzimas do nosso sistema digestivo, então, assim, é muito necessário. Então, a falta dessas enzimas, assim, não tem como remediar se não dando essas enzimas para a pessoa fazer na reposição, tá bom? Hipocloridria, então. A hipocloridria, em geral, eu sempre avalio com um coprológico para saber se, claro, sintomas, se a pessoa tem sintomas de hipocloridria. A hipocloridria é um pouquinho mais fácil, porque você não tem só que usar betaína ou usar ácido clorídrico, você pode usar vinagre de maçã. Eu já tive paciente que eu usei limão, eu mandava ela tomar um pouquinho de limão todas as refeições para corrigir a acidez. E o bom do estômago, que se você for estimulando, ele volta à produção, a não ser que você tenha gastrite atrófica, né, que é autoimune. Fora isso, você vai conseguir voltar a produzir a acidez normal, que é fundamental. Então, aí pensando uma pessoa que tem insuficiência pancreática exócrina e além disso, ela tendo hipocloridria, ela não está digerindo gordura nenhuma, entende? Então, você precisa corrigir os dois aspectos, tá bom? Deixa eu ver. Mas até que eu não perdi tanto. Vamos lá. Quando a glicose está alta, a glicada e a insulina estão bons. Então, Tami, glicose alta sozinha quer dizer nada. Pode ter sido só um pico de cortisol, pode ter sido do tempo que você fez de jejum, tá? Pra mim não me diz grande coisa. Só a glicose alta não me diz grande coisa. Eu, em geral, peço pro paciente ir fazer o exame com menos tempo de jejum. É isso. Mando fazer só 8 horas.
tá? E às vezes está com 12, 14 horas de jejum, a glicose pode estar alta sim por gliconeogênese, né? O jejum estimula glucagon, além disso, de manhã você tem predomínio de cortisol, que são hormônios que vão causar hiperglicemia. Pode ser só por esse motivo e não é nada demais, tá bom? Qual o tratamento do cortisol baixo? Vamos lá, tratamento do cortisol baixo. Então, vamos lá. Tratamento do cortisol baixo, a gente precisa ver causas, tá certo? Cortisol tá baixo por quê? Porque você bloqueou o eixo por um hipercortisolismo, ou o teu eixo tá bom e você só não tá conseguindo converter bem, né? Ter uma boa produção, um bom aproveitamento de cortisol. Disso vai depender. Quando é eixo inibido, eu preciso estimular o eixo. Mas calma que a gente vai fazer isso, tá bom? Calma, se for isso. Se for só cortisol baixo, mas o eixo está preservado, em geral existem bons suplementos que auxiliam na produção do cortisol. E em geral, nesses casos, eu também preciso avaliar função tireoidiana. Se a função tireoidiana está suprimida, acaba que o cortisol também começa a ficar baixo, tá? Os hormônios acabam que eles se intercomunicam. Então a gente tem que olhar, acaba que tem que olhar o eixo do próprio hormônio e os outros também em conjunto. Por isso que a avaliação hormonal é tão difícil, tá? Porque você não pode olhar um só sozinho. E aí, às vezes, a gente fala, ai, nossa, me pediu 1 tonelada de exame. É, porque você pede o hormônio, pede o precursor, pede o pós, pede o outro que se relaciona e você tem que olhar isso. Pede o transportador, muitas vezes, você vai ter que olhar isso tudo. Não é fácil, tá bom? Existe uma resistência à leptina? Existe. Existe sim, Renata. Resistência à leptina é bem comum em pessoas obesas, tá? O que é a leptina? A leptina é um hormônio produzido pelo nosso tecido adiposo. Para quê? Para que serve a leptina? A leptina avisa o hipotálamo que a sua reserva tá boa ou tá ruim, tá? Inclusive, a gente coloca essa questão da resistência à leptina como uma disfunção, como um distúrbio que está bem ali na origem da obesidade, tá? Porque se eu tenho excesso de leptina, e vocês sabem que quando eu tenho excesso de hormônio, o corpo começa a criar um mecanismo de resistência, ou seja, ele começa a não ouvir direito a informação que está sendo passada, sendo que os hormônios levam informação. Então, se eu tô com excesso de leptina, mas por acaso, o meu hipotálamo, ele tá com resistência à leptina, o que o hipotálamo não tá entendendo? Que a reserva de gordura tá alta, tá certo? Ou seja, ele vai continuar mandando o estímulo para que se aumente o depósito de gordura. E o que geralmente causa isso? Dieta inadequada, dieta pobre em proteína e alta em carboidrato. Confunde todo o nosso sistema hormonal, tá certo? Dormir pouco também é uma coisa que causa alteração na leptina. Tá? Então, pessoas com insônia precisa botar a pessoa para dormir para começar a melhorar esse mecanismo, tá bom? Vamos lá. Qual o melhor horário para tomar Istiglu ou Exigdu? Exigdu geralmente pela manhã, tá? Porque é remédio para hipoglicemia antioral, tá? Se é isso que você tá falando, geralmente de manhã. Eu tomava Galvus por causa da hemoglobina glicada, estava 6,1. Aí a médica mudou. Deve ser o Xigdu que você está falando. São medicações, mais ou menos, um mecanismo um pouquinho diferente, tá? Um é um inibidor de DPP4, o outro, o Xigdu, já é uma associação de dapaglifosina, que é um inibidor de SGLT2, é outra classe de medicação, associada à metformina. É um ótimo remédio, assim como o Galvus, que também é muito bom, tá? Não sei dizer aí, depende do paciente, tá? A única coisa que quem usa dapaglifosina, né, que é o Xigdu, é o princípio ativo, não pode fazer dieta de baixo carboidrato. Pode ter uma cetoacidose euglicêmica. Então, esse geralmente é um cuidado que eu tenho. Quando as pessoas estão migrando para low carb, cetogênica e são diabéticas, eu retiro a medicação ou eu troco, por exemplo, Galvus, que é o Vidagliptina, pode ser feito nesse contexto, tá bom? Aí eu troco a medicação. Deixa eu ver o que mais. Rosocor 20mg altera a hemoglobina glicada? Então, deve ter em bula que ele altera. Mas assim, gente, de verdade, alterar a hemoglobina glicada, se a insulina tá boa, como eu já falei aqui, não é tanto problema. Agora, se você tá com a insulina alta e alterou a hemoglobina glicada, eu não penso que isso é do remédio. Agora, tomar rosuvastatina de 20mg ainda por cima, que é uma dose alta,
Qual é a indicação? Você tem um stent? Se você tiver um stent, até concordo e a gente tenta, vamos dizer assim, tenta amenizar aí o efeito ruim da rosuvastatina. Agora, se for por qualquer outro motivo, como colesterol alto, você tá enfurada, né? Tá tomando remédio, tá aumentando sua glicada, vai trocando o Xigduo e vai indo. A sua lista de remédio vai ficar só maior, porque todo remédio tem efeito colateral e você só vai aumentando para compensar o efeito colateral do outro. Então, é bom repensar essa lista, tá bom? Ferritina alta, excesso de ferro? Depende. Ferritina é uma proteína de fase inflamatória, tá? Ela é a reserva de ferro? Sim, mas ela também sobe com a inflamação. Então, para eu saber se a ferritina é por ferro ou por inflamação, você precisa dosar a cinética do ferro. Então, não é só a ferritina, não adianta dosar só a ferritina. Você precisa dosar todos os estágios. Você precisa dosar, fazer o hemograma para ver a hemoglobina e o hematócrito. Você precisa fazer o ferro sérico, você precisa fazer a ferritina, você precisa fazer a saturação de transferrina, transferrinas, a concentração, tá? Você tem que fazer tudo para você ver o que é que está acontecendo. Então, por exemplo, eu já tive paciente com 100 de ferritina e com saturação de transferrina de 8%. Sabe o que significa isso? Essa ferritina era inflamação, até porque era um paciente com esteatose. Ou seja, o que estava acontecendo ali? Ele estava com a ferritina aumentada por inflamação, mas na verdade ele estava com deficiência de ferro, estava anêmico, tá certo? E aí a gente teve que, mandei tomar ferro, tá? Precisei corrigir. Vamos lá. Se tivesse passado em consulta, possivelmente não teria retirado a vesícula. Você não vai fazer o quê, né? A gente vive, né? A gente vai a gente vai compensando. Desculpe, gente, a gente vai compensando. Aumentei a ingesta de carne, caldo de ossos, vísceras, consumo pouquíssimo carboidrato. Mas meu colesterol só sobe, já está em 398 total. Então, Valéria, eu acho que você deve avaliar outras coisas além só do consumo da carne, tá? Não é para subir tanto o colesterol. O que você precisa olhar? Níveis tireoidianos, que geralmente é a causa. Precisa avaliar se você não está perdendo gordura nas fezes, que também é outra causa para subir o colesterol, tá bom? Então, antes de eu falar que qualquer pessoa hiperrespondedora, eu faço essas duas avaliações. Principalmente, quem causa aumento de colesterol, principalmente as custas de LDL, é deficiência de T3. É típico, tá bom? Típico. Tem que ver isso, tá bom? Doutora, pode fazer uma live sobre quimioterapia e radioterapia, falando tantas coisas. Poder fazer eu posso, mas assim, juro que eu não me sinto assim tão gabaritada para isso, por não ser oncologista. Eu sei que eu vivi no meio ali da oncologia, né? Mas com um olhar clínico, né? Eu não tinha sabia bastante coisa de quimioterapia, mas na verdade, assim, não é uma área minha de domínio, apesar de por ter trabalhado em clínica oncológica, comecei a entender melhor. Mas a gente pode ter uma coisa bem de leigo, assim, bem também com minha área leiga, porque eu definitivamente não é uma área que eu tenho tanto domínio, tá? Tenho um pouco de conhecimento, mas podemos tentar. Nódulo no seio, BIRADS 3. Procurar um mastologista ou um oncologista. BIRADS 3 é classificação benigna, Camila. Só acompanhar, tá? Nenhum dos dois, nem mastologista, nem oncologista. Acompanhamento. Só isso. BIRADS 3 igual benigno, classificação benigna. Tá bom? Nada a fazer. Doutora, pode falar sobre meta hídrica diária? Tem uma quantidade? Tem. O seu peso vezes 35, tá bom? Dependendo, aí você vai calcular em ml, tá? Em mililitros. Então, o seu peso vezes 35 é a sua meta, é o mínimo que você deveria consumir diariamente. Malefícios, caso não atinja, vários, né? Desidratação crônica, constipação intestinal, pele ressecada, olhos secos, falta de saliva. Tem várias coisas. Nosso corpo é 70% de água. Precisamos bater a meta. Você precisa beber água. Eu sempre falo isso para os pacientes. Você por acaso é da espécie dos camelos? Eu sempre pergunto isso. Porque o camelo armazena água. Se você não é das espécies dos camelos, então, querido, vai beber água, porque é necessário. Tá certo? Doutora, na carnívora pode comer torresmo quando comemos carne magra? Pode. Eu como. Vocês sabem que eu já popularizei aqui, de certa forma, na minha rede, o torresmo na TPM. Super vale a pena, é maravilhoso, tira toda a vontade de comer doce. A carne de porco é boa na carnívora? Não
Não, carne de porco é excelente, tá? É porque tem algumas pessoas que não toleram bem a carne de porco. E aí essas pessoas devem se manter aí mais uma dieta mais que a gente chama da Lion Diet, né? Que é a dieta só de ruminantes, tá? Mas pode ser qualquer carne, carnívora, qualquer derivado de animais. Qualquer bicho do focinho ao rabo tá autorizado. Por isso que a gente faz caldo de ossos, por isso que a gente consome os órgãos, por isso que a gente consome tudo, tá? Então tá autorizado. Eu amo, ó, de verdade, eu gosto mais de costela de suína do que de costela bovina. De coração, eu gosto mais. Então, uma coisa que, por exemplo, quando eu como carne de porco, geralmente é costela suína, porque eu acho uma delícia. Eu ainda pego aqueles ossinhos e cozinha, a gente faz o caldo de ossos com ele, tá bom? Então, tranquilo. Ah, vamos lá, vamos lá. Que o torresmo não tenho vontade de doces, prefiro a de boi mesmo. Geralmente na carnívora a gente come mais a de boi, é a mais nutritiva. A gente sente isso, tá certo? A gente sente que a carne de boi dá mais nutrientes, que deixa a gente mais saciado. Por isso a maioria acaba indo mais pra carne de boi mesmo, tá? Mas não é um problema não, tá? Doutora, recebi meu exame de colesterol hoje. Tá tão lindo. Nunca tive LDL 136 e HDL 67. Tive acima de 200 e abaixo de 40. Lindo mesmo, Débora. Parabéns. Parabéns. Só de comprar os suplementos que você passa já funciona. Cobra você é demais. Precisa lembrar de tomar, né, querida? Muito bom. Muito bom. Ai, ai. E quando a pessoa emagrece, ela ainda continua com a resistência à leptina? Não. Ela começa a melhorar, tá? Emagrecer vai te ajudar a melhorar a resistência à leptina, porque você vai reduzir o excesso de leptina, porque você está reduzindo o seu tecido adiposo. Então é ótimo, tá bom? É ótimo. Estiglu, fosfato e sitagliptina. Ah, tá. É um da família. Entendi. Bom, você trocou, Maria José, 6 por meia dúzia. Vidagliptina e sitagliptina é da mesma família. Você podia usar o Galvusmed. É a mesma coisa, tá? Mesma família. Ferritina alta, médico mandou parar com carne vermelha e fígado. Jesus, é sempre a mesma história. Que falar, né? Não, gente. Entendam o seguinte, só pra vocês entenderem isso, nunca mais ninguém, vocês vão ouvir, não discuta com o médico não, tá? Porque não vale a pena. Mas, lembrem-se disso. O nosso corpo, ele mesmo se regula, tá bom? Na absorção de ferro. Então, se você come muita carne vermelha, você não vai ficar com excesso. O seu corpo vai absorver o que precisa e depois ele vai parar de absorver. O corpo faz isso, o corpo é lindo e maravilhoso, tá certo? Não vai absorver em excesso. O ferro é um dos nutrientes que a gente absorve sob demanda. Precisa eu absorvo, não precisa eu não absorvo. Tá certo? Por isso que na hemocromatose, por exemplo, em que há um excesso de ferritina por sobrecarga de ferro, a gente também entende que não é a carne e que sim a pessoa tem uma deficiência genética em que ela produz ferritina em excesso. E nesses casos, qual é o tratamento? Sangria. Você tira o sangue do paciente e joga fora. Tá certo? Ele vai fazer sangria com tanta frequência para reduzir a quantidade de ferro no sangue, mas não é alimentar. Tá bom, queridos? Tá bom? Não esqueçam disso. Saiam dessa. Tá bom? Melhor maneira de avaliar a insulina. Curva, com certeza. A insulina basal é só para você saber se aquele parâmetro ali tá alterado. Agora, se for fazer curva de insulina, faça as duas juntas, curva de insulina e curva glicêmica. Façam os dois em conjunto para você observar como é o comportamento e pelo menos 4 dosagens, tá? 4 a 5 dosagens. Não faça de 3 dosagens, que você não vai avaliar direito. Você precisa avaliar a curva toda. Já que vai segurar o paciente lá 2 horas no laboratório, vê tudo. Bota as duas, tá bom? Tá bom. Como funciona a minha consulta? Olha, você me pegou. Bom, como funciona? Depois você entra em contato lá no WhatsApp do meu consultório. Como funciona a minha consulta? Meus pacientes, como é que funciona? A gente conversa pra caramba. 1h30 de consulta, a gente conversa, a gente vê seus objetivos, a gente discute o tratamento. E depois a gente tem... Eu sei que eu tô atrasada pro pessoal que meu paciente me mandou pergunta no WhatsApp. Gente, eu respondo todos os WhatsApps, todos mesmo. Eu vou lá atrás, eu deixo tudo sinalizado lá. Toda mensagem que me mandou e que eu não tive tempo de responder, mas depois eu respondo tudo, mesmo com atraso. Eu respondo, tá bom? Já tive adiantou nada tirar carne, só quando emagreci melhorei. Isso aqui. Verdade, minha médica só passa remédio caro. Meu colesterol está bom, mas ela insiste em passar Rosucor de 20.
Rosocor, rosuvastatina, é só para pessoas de alto risco cardiovascular. Não é para tratar taxa de exame, né? Taxa de exame a gente vê o que está acontecendo. Por que está nessa taxa, tá bom? Estou tomando as enzimas, refluxo excessivo, mas ainda tenho sentido um pouco a boca amarga. Rosângela, a gente só vai corrigir isso quando a gente corrigir a acidez. Eu sei que a gente teve que suspender a enzima do estômago, porque você estava sentindo desconforto, então vai demorar um pouquinho ainda pra gente conseguir reintroduzir a betaína para melhorar a acidez do teu estômago, tá? É por isso. Vai ficar salva, vai sim, queridos, ficará salva. Não tem um problema cardíaco para tomar Rosocor 20. Ou seja, Maria José, você tá na furada mesmo. Tá só arrumando efeito colateral. Doutora Janaína poderia fazer com você essa live. Nossa, não sei como é que tá aí cronograma de Janaína, mas hoje eu falei com o Dário, né? Quem sabe eu chamo ele para uma live, né? O Dário é excelente, né? Desidratação por conta do uso de lítio é sério? Pode levar a trombose? Olha, o lítio é uma medicação que deve ser muito cuidadosa, tá? Porque o lítio pode se acumular, pode causar problemas decorrentes do acúmulo. O que eu tive uma vez, uma paciente que usava lítio, ela tava com hipotireoidismo por uso do lítio. E o negócio estava sério, e ela estava com diversos sintomas do hipotireoidismo e o psiquiatra só aumentava a dose do lítio, por isso que tem que acompanhar, tá? É sério sim, né? Exatamente porque o lítio pode se acumular e por isso que tem que fazer o controle certinho, tá bom? Do lítio poder levar a trombose, aí eu teria que olhar a bula dele. Eu realmente nunca vi trombose por lítio, tá? Nunca vi, de verdade. Mas desidratação é muito sério porque você tende a acumular o lítio no corpo e aí você pode fazer os sintomas do acúmulo do lítio, que envolvem todos o sistema nervoso central. Você começar a fazer desorientação, começar a ficar muito sonolento, começar a ter várias coisas, tá bom? Enxaqueca crônica eu trato? Olha, eu digo que eu trato as enxaquecas dos meus pacientes, mas na verdade eu trato o corpo deles, né? Enxaqueca tem muita relação com intolerâncias alimentares e com sistema digestivo. Então, a gente acaba tratando porque eu procura o gatilho lá no sistema digestivo para ver se tem problema e isso ser a causa da enxaqueca, tá bom, Renan? Geralmente é isso que a gente faz. Mulheres na menopausa têm aumento da ferritina? Pode ter, porque fica mais inflamada, né? A mulher na menopausa, ela começa a ter resistência à insulina, ela começa a ter dislipidemia, ela começa a ter pressão alterada, ela tem desbiose intestinal, e aí aumentar a ferritina é só mais um passo aí da inflamação que tá o corpo dela, tá? A mulher na menopausa inflama muito, felizmente, né? Obrigada, cobra, você é um amor. Vamos lá. A live da diarreia está salva? Procurei, não achei. Tá sim. Eu vou compartilhar depois aqui, mas está sim. Eu sempre deixo salva, tá? Deixa eu ver o que vocês botaram aqui na minha pergunta. Olha, a pergunta maravilhosa, Silvia. Qual é a dieta adequada para a tireoidite de Hashimoto? Dieta zero glúten. Dieta zero glúten. Gente, eu gosto de ficar escrevendo enquanto eu falo. Aí eu tô aqui escrevendo. Estou com caneta e papel. Fico escrevendo as coisas que eu falo. Eu faço isso com os pacientes também, eu fico escrevendo. Mania. Enfim, dieta zero glúten, tá? Principal. Aí a gente vai pensar também na tireoidite de Hashimoto em tirar alguns carboidratos fermentáveis, como os frutanos. Quem tem frutanos? A farinha de trigo tem frutano, né? O trigo tem frutano. Além disso, alho, cebola, brócolis, couve-flor. Seria interessante dar um tempinho, principalmente no início aí da dieta em que tá tudo muito inflamado. Acho bem interessante fazer essa retirada, tá? Não precisa necessariamente ser low carb na tireoidite de Hashimoto. Se a pessoa não tem critério para fazer low carb, ela pode fazer só uma paleo, tá certo? Uma paleo com esses cuidados, né? Mas se ela tem resistência à insulina, faça dieta low carb, com certeza, tá bom? Ó, pergunta interessantíssima, Tiziana. Na tireoidite de Hashimoto, pode tomar iodo? Depende. Depende em que fase da dieta você tá. Por exemplo, em que fase da dieta, que fase da doença você está. Eu tenho uma paciente que ela veio pra mim, ela não sabia que ela tinha Hashimoto, mas ela tá na tireotoxicose. Sabem o que é a tireotoxicose? É a fase aguda do Hashimoto. Ela tá com todos os hormônios altos e o TSH dela tá suprimido, tá zero. Ou seja, a tireoide dela tá tão inflamada que tá explodindo ali de hormônio. Eu posso fazer iodo para essa paciente? Se eu fizer iodo para essa paciente, eu vou dar uma
Vou dar uma descompensação nela pior do que ela já tá. Tá? Então não pode nesse caso. Tireotoxicose, se você fizer iodo, você produz mais hormônios, você vai aumentar a inflamação, aumentar a produção hormonal da glândula. Então você precisa avaliar caso a caso. Não tem, ó, vocês sabem que eu falo isso muito aqui, não tem receita de bolo pronta. Quem é o seu paciente que faz e tá? Tem paciente que eu passo iodo? Tem. Ela, por exemplo, eu não posso passar. Você precisa avaliar em que fase da doença o paciente está. Quando o paciente está na fase subclínica, ele pode se beneficiar de iodo e pode conseguir uma sobrevida ali de glândula enquanto você tenta desinflamar e reduzir os anticorpos, tá certo? Mas é para todo mundo? Não. Não. Vocês vão me ver que eu não vou falar isso, tá? Não falo. Me recuso a falar que é para todo mundo, porque não é. Ó, TSH 0.1, Ticiana, TSH suprimido. Você pode estar fazendo a tireotoxicose. Você pode estar fazendo um excesso hormonal. Tá certo? Cuidado. Tá bom? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando ainda. Na menopausa pode ter dor nas articulações? Sim. Sim. Dá dor articular? Sim. Porque o estradiol é o nosso... Vou usar esse termo, tá bom? Mas é o nosso anabolizante das partes moles. Então, o estradiol melhora colágeno. O estradiol estimula matriz de colágeno. Nossas articulações são tecidos moles, tem colágeno. Nossos ossos, a base do osso tem colágeno. Nossa pele tem colágeno. Por isso que a mulher na menopausa, ela rapidamente envelhece. Ela perde tecido ósseo. Ela perde o tecido aí, ó, o gordinho aqui debaixo da pele, os coxins aqui da pele. Por isso que ela vai ficando muito enrugada, tá certo? Então... nada como repor o estradiol na menopausa, pra gente poder ajudar a manter uma sobrevida aí de tecidos moles, tá? E claro, obrigatório exercício de força, musculação, porque musculação vai ajudar a musculatura e lembra-se que todo músculo tá aderido, tá inserido em um osso, tá certo? Então uma musculatura forte em cima de um osso vai ajudar a estabilizar aquele osso, a estabilizar a articulação e também vai estimular o próprio osso a se fortalecer, a se calcificar com mais ênfase aí para poder suportar uma musculatura mais forte, tá? Então, musculação, por favor. Vocês sabem que não dá para abrir mão de musculação. Passou dos 40, tem que fazer musculação. Ah, não gosto. Não precisa gostar, só precisa fazer. Ponto. A gente, na vida adulta, a gente faz muito menos coisas que a gente gosta e muito mais coisas que a gente precisa. Então, é esse tema, é sobre isso. Atenda online sim, tá? Atenda online, pode ficar tranquila. Vamos lá, o que vocês botaram mais aqui? Ó, pergunta interessante. Meu eixo de testosterona está bloqueado. Você consegue me ajudar? É só parar de usar, baixa muito. Então, Marcelo, vamos lá. Porque você está fazendo TRT, né? Terapia de reposição de testosterona. Como é que a gente tira o paciente da terapia de reposição de testosterona? Antes de parar, você precisa começar o clomifeno, tá certo? E isso é a mesma coisa que os fisiculturistas fazem. Porque o clomifeno, ele vai estimular o início do eixo, que é a produção do GNRH, tá certo? Ele estimula a produção... Ele, na verdade, não é bem o estímulo do GNRH. Na verdade, ele só evita que o estradiol, que vem da testosterona, se ligue lá no receptor e acabe bloqueando o eixo. Então ele tira ele se liga lá e não deixa o estradiol se ligar, e isso acaba gerando o início do eixo e a produção do GNRH. E aí, a partir do GNRH, você vai ter produção do LH e do FSH, que é o que vai fazer o seu testículo voltar para a vida. Agora, claro, tem paciente, dependendo do tempo de TRT, eu tenho um que ele conseguiu voltar, eu fiquei tão feliz, porque ele usava testosterona, porque atleta, tal, usava mais de 20 anos, e ele queria sair. E assim, ó, tamo na luta, mas ele tá indo, ele tá produzindo testosterona, e ele tá com quase 50 anos, e ele chegou a 500 a testosterona dele, e ele tá muito melhor. Mas assim, é na força da determinação. Mas dá pra sair sim, a princípio, tá? Não é todo paciente que consegue. Dependendo da sua faixa etária, tá bom? Deixa eu ver aqui o que vocês estão botando. Vamos lá. Doutora, de acordo com a sua resposta, realmente estou tendo muita diarreia. Mas o teu 3 deu 2,06. Tá baixo. Bem baixo. Tem que olhar os outros hormônios tireoidianos pra ver como é que a gente... Até porque até o T3 pra você com diarreia vai ter que ser feito assim, com carinho,
com muito carinho para não causar diarreia, porque o T3 também pode causar diarreia, porque o T3 aumenta a motilidade intestinal. Olha que difícil, tá? Então, assim, tem que ser todo um jogo de cintura para dar o T3 que você precisa, mas também não descompensar o intestino, tá? Estão achando que a nossa vida é fácil? Tem nada de vida fácil, não. Tem nada de vida fácil, tá? Eu tirei o útero, precisa repor hormônio? Sim, Antônia. O hormônio não é só para o útero. Aliás, o principal órgão, eu juro que eu vou fazer uma live, eu fiz aqui do cérebro na menopausa, a gente vai fazer, depois eu vou fazer uma super live integrando tudo, o hormônio, tudo, o cérebro, tudo que causa no corpo da mulher. Prometo que eu vou fazer para vocês. Mas o principal órgão que sofre com a menopausa se chama cérebro. Então você não repõe hormônio por causa do seu útero, já que você não tem. Você repõe hormônio por causa do seu cérebro. O que acontece com a mulher na menopausa sem hormônio? Não dorme. Desculpe o termo, mas é isso. As pacientes me relatam isso. Ficam burras. Não tem mais a cognição. O pensamento fica muito lento. Por quê? A falta da ligação dos hormônios femininos, né, do estradiol e da progesterona no cérebro, causa uma alteração da produção energética do cérebro. Então, o cérebro começa a ter dificuldade de metabolizar, de produzir energia, principalmente a energia à base de carboidratos, tá certo? Então, ele tende a começar a acumular substância beta-amiloide. Lembra da substância beta-amiloide? É o que causa Alzheimer. Por isso, mais mulheres têm Alzheimer do que homens. Do que os homens, tá certo? 2/3 dos pacientes com Alzheimer são mulheres. Por quê? Deficiência mitocondrial, deficiência de produção energética do cérebro por causa da deficiência hormonal. Então, mulher usa hormônio não é definitivamente por causa de útero. Deve usar também por causa do útero, né? Quem tem, preserve seu útero, bonitinho, mas muito mais por causa do cérebro e todas as consequências metabólicas que a falta hormonal causa. Osteoporose, osteopenia, resistência à insulina, diabetes, hipertensão, dislipidemia, deficiência tireoidiana. É tanto problema que, assim, vale a pena repor, né? Eu sempre falo isso. Eu fico pensando assim, não tô na menopausa ainda, graças a Deus, vou fazer 43, mas já uso minha progesterona cíclica e fico pensando assim, meu Deus, como eu não vou usar hormônio? Não tem jeito, eu usarei. Não tem. Quando chegar na minha fase de perimenopausa, prometo que contarei aqui pra vocês, compartilharei minhas dificuldades. Mas, com certeza, usarei, não tenho nem dúvida. Eu não posso passar. Imagina eu não conseguir pensar direito, esquecer as coisas, gente. Eu dependo disso. Então, não, nem pensar. Contato para consulta, deixa eu botar aqui. Ó, é um WhatsApp, tá? 77868. Pronto, botei aqui. Deixa eu ver. Até que dia desse mês eu vou atender? Eu atendo. Gente, eu não tenho mais vaga para dezembro, a não ser por desistências, porque eu já tô marcando para segunda quinzena de janeiro, é onde tá minha agenda, tá? Depois do dia 20 de janeiro. Então não tem mais vaga para esse mês. Eu, inclusive, abri 2 dias extras entre Natal e Ano Novo, abri 26 e 27 e abri dia 2 e dia 3, porque depois dia 4 eu vou tirar 9 dias de férias e não tem mais vagas, tá tudo cheio. Só desistências agora, tá bom? Tá bom, queridos? Mais perguntas? Ou já acabaram as perguntas? Deixa eu ver se eu esqueci de olhar a caixinha aqui. Deixa eu ver. Esse aqui eu já respondi, né? Porque tá como se eu não tivesse respondido. O tratamento para cortisol baixo. Vamos lá, vamos tratar. Calma que eu vou te passar as coisas. Calma. A gente vai resolver esse cortisol baixo, tá? Fique tranquila, prometo. Prometo. Gente. Vocês estão achando ruim a agenda cheia? Então, eu acho engraçado quando algumas pessoas mandam mensagem: você tem vaga para amanhã? Não, só tenho vaga lá para janeiro. E olha que eu abri todos os horários, meus horários livres. Esse ano eu abri tudo que eu tinha livre, que um monte de gente me pedindo desesperada. Não, mas marca, porque se você demorar muito para marcar, quando você chegar, porque a agenda de fevereiro já tá aberta também. Então, quando você chegar, se você deixar para marcar muito depois em janeiro, não vai ter mais vaga em janeiro. Eu já tô marcando já depois do dia 20. Acho que 22 que tá marcando já. Aí quando chega, se você deixar para marcar muito na frente, quando você chegar em janeiro, não tem vaga para marcar para fevereiro. Tá? Então, só um aviso.
Marca, se você quiser adiantar, depois fala com o Flávio, diz que tem alguma urgência, alguma coisa, e aí ele deixa você, a gente tem uma fila de espera para quem quer adiantar a consulta, e aí geralmente quando a pessoa quando tem alguma desmarcação, alguma coisa, a gente sempre oferece o horário e adianta a consulta, tá? Então, aliás, eu adiantei algumas, mesmo online. Eu preciso de horário para atender, né? Mesmo online. A não ser que vocês queiram atender, que eu atenda domingo às 8 horas da noite. Só falta isso. Fora isso, eu tô todos, todos os meus horários, todos os meus dias horários. Ou atender dia de Natal, né? Quem sabe? Porque eu já estou atendendo 26 e 27. Então já eu abri todos os horários que eu tinha, extras. Por exemplo, terça, que é um dia que eu geralmente não atendo, eu abri as tardes de terça, eu abri tudo que eu tinha. Agora só no que vem mesmo, ou desmarcações. Às vezes tem gente que o exame não ficou pronto, essas coisas, aí deixa pra próxima. Aí a gente tem como adiantar. Fora isso, janeiro. E quem já tem 61 anos e não fez reposição? Então, Maria Helena, essa é uma pergunta muito comum aqui no nosso meio, muito comum, que é a pessoa que passou da janela de reposição. Quer dizer, tem que saber se você passou da janela, mas muitas mulheres já passaram da janela de reposição, porque na sua época, na sua idade, quando você entrou na menopausa, havia-se todo esse tabu com a questão da menopausa, que a menopausa causa câncer. A gente sabe que isso aí tá muito, tem vários. Quem médico que afirma isso não tá estudando, tá? Tem estudos aí com amostra grande mostrando os benefícios da reposição hormonal. E que a reposição hormonal não causa câncer, tá certo? Ela protege contra o câncer. Então, mas existe uma janela sim, até por uma questão de receptor. Então, porque a mulher, quando ela não faz reposição, o corpo faz o quê com os receptores daqueles hormônios, né? Porque são receptores específicos, né? Eu até expliquei isso aqui um dia, né? Sobre hormônios, que para ser considerado hormônio, o corpo, aquele hormônio, ele precisa ter um receptor só dele, é um receptor específico dele, tá certo? Senão não é hormônio, não é chamado de hormônio. E se você parou de produzir seus hormônios femininos, estradiol e testosterona, testosterona você continua produzindo, estradiol e progesterona, você tem os receptores específicos dele. O que o corpo vai fazer quando você entra na menopausa? Ele começa a desligar os receptores, inativar os receptores. Você não está usando, para que você vai manter esses receptores? E aí entra a grande dúvida do que a gente vai fazer com a mulher que passou da janela e deseja fazer reposição hormonal. Aí a gente vai focar em uma reposição hormonal, avaliando-se complicações, mas a gente vai enfatizar bem-estar, qualidade de vida, tá certo? Não dá pra gente fazer coisa assim. Eu sempre falo pra mulher que já passou da janela, tem opções, tá? Lembrando que quando a gente fala em janela, estamos falando em 10 anos após a menopausa. O que é a menopausa? É quando você... É a sua última menstruação de um ano atrás, tá certo? A gente conta a menopausa retroativa, tá certo? Você menstruou, sei lá, dia 20 de dezembro de 2023. Ou seja, e passou esse ano todo sem menstruar, no dia 20 de dezembro, constata-se a menopausa. E a menopausa foi essa última menstruação do dia 20 de dezembro de 2023. Tá certo? Isso é menopausa. E aí a gente tem um período de 10 anos, idealmente... A reposição deve se começar nos primeiros 5 anos. Na verdade, isso é o que diz os guidelines. Eu vou falar para você, idealmente, a reposição começa-se antes da mulher entrar na menopausa. A reposição se começa na perimenopausa tardia, quando a mulher começa a ter sintomas e variações no ciclo, tá certo? Aí é quando tem que começar a reposição hormonal, ok? Então, aí é quando a gente começa a ter que entrar com a reposição. Nas mulheres que passaram na janela, a gente avalia, tem que fazer um dopplerzinho de carótida, tem que fazer ecocardiograma, tem que fazer toda a avaliação para ver se já tem complicações da menopausa, né? Da restrição hormonal, como diabetes, como placa nas carótidas, essas coisas, e aí avaliar qual reposição que você pode fazer que é viável. Precisa me encaminhar um adolescente? Tá bom, obrigada. Manda sim, mas só ano que vem. Mas pode, manda sim.
vai fazer contato. Já vou marcar meu retorno para fevereiro. Marca sim. Assim, já passei, no meu caso, não era indicado. O que não era indicado? Me fale. Tá travando aqui, não. Não sei, pra mim tá tudo normal. Doutora, na menopausa tive celulite. Como tratar? Carnívoro ajuda? Algum suplemento seria mais indicado? Então, na menopausa, sim, você vai ter perda de massa muscular, acúmulo de gordura aí maior, né? Carnívora com certeza ajuda, com certeza. Avaliar se você não tem, por acaso, também lipedema, né? Pode ser uma questão, tá certo? E tem alguns suplementos, sim, para esse acúmulo anormal. Quercetina é muito interessante. Oh, meu Deus, Dimples é muito interessante. Então, tem alguns. Gente, pra mim tá tudo normal aqui. Não sei que travando é esse, não. Pra mim tá tudo certo. Tá? Entra e sai de novo. Pra mim tá tudo normal. Não teve nenhuma variação aqui. Acabou minha menstruação com 45 anos. Gente, eu não sei. Tudo normal aqui pra mim. De verdade. Nem variou aqui. Não sei o que tá vendo. Tudo ok. Continua travado aí? Tá travando, vamos encerrar. É o Instagram querendo que a gente encerre. Aí a gente faz outra depois pra gente esclarecer esse finalzinho aqui da live, então. Tá bom, meus queridos? Então vou encerrando por aqui. Vocês estão falando que tá travando. Pra mim tá normal, mas vocês estão falando, então vou encerrar. Tá bom, meus amores? Obrigada pela presença de todos. Vou tentar fazer live semana que vem, não garanto, né? Não garanto, porque semana que vem é semana cheia. Mas a gente tenta, tá bom? Beijo grande pra vocês. Até a próxima.